É isso, eu já me situei aqui. Bom, então, sabe o que eu estava pensando? Eu gostaria até de perguntar para os nossos analistas como é que foi o dia de ontem para eles, porque eu vou até dizer a minha sensação. Eu aqui em casa, eu me senti naquele jogo dos 7-1. Sabe aquele jogo em que você não podia levantar para pegar água, né? Você não podia sair da sala, porque as coisas foram acontecendo numa velocidade tão grande. Então, eu queria recapitular um pouquinho e mostrar que eu, por exemplo, me senti assim, mas a gente estava, de uma certa forma, esperando. A pressão para a retirada do ministro Ernesto Araújo estava muito grande, havia várias manifestações públicas de desapreço à política externa que ele vinha desenvolvendo. Depois teve aquele atrito com a senadora Cátia Abreu. Então, vou começar com você, Leandro Rezende. Como é que foi o seu dia de ontem? Você também se sentiu ali naquele, assim, tipo, não posso levantar da sala ou não posso sair da frente da televisão ou do computador, porque senão eu vou perder alguma coisa? Pois é, até para beber água ontem estava difícil aqui, Carla, mesmo aqui no estúdio, né? Porque a gente estava vendo a história, na verdade. Ontem não dá para a gente dizer que não foi um dia histórico para o Brasil. 6 ministros trocados, 2 setores sensíveis mexidos de uma vez, defesa e relações exteriores, além de outras trocas, né? Foi um dia, de fato, muito intenso e até algumas fontes, como tudo foi acontecendo muito rápido e a gente precisa acionar as nossas fontes para poder trazer informação aqui para quem está nos assistindo. Inclusive, fontes estavam sendo informadas pela gente do que estava acontecendo. As coisas estavam indo ali muito depressa, como eu falei, né? Eu conversei ontem com um general aqui que mora aqui no Rio de Janeiro, o general já da reserva, e ele me disse que foi informado por mim da queda do ministro da Defesa e que, inclusive, ligou a televisão para checar de fato se aquilo tudo estava acontecendo. Foi realmente um dia intenso com os desdobramentos ainda, em algum sentido, imprevisíveis, porque do dia de ontem para cá o que a gente tem é a saída em conjunto dos 3 comandantes das Forças Armadas e, como a gente vinha falando no bloco anterior, isso não é pouca coisa, não é comum que isso aconteça e os desdobramentos daqui para frente, na verdade, até que alguém explique exatamente o que aconteceu, quais foram os pedidos e por que eles não foram aceitos, ainda são imprevisíveis o que vem por aí. Oi, Yuri Peter, até nesse sentido do que a Carla perguntou, só para acrescentar, eu percebi, inclusive, durante a cobertura ao vivo, que você já ia trazendo informações do que poderia acontecer. E boa parte do que você falou aconteceu hoje. E você estava naquela apuração ao vivo. Esse efeito cascata, ele já é esperado quando há cargos tão importantes como o ministro da Defesa caindo para que outro assuma? E como que você acompanhou nesse sentido do que a Carla perguntou, todas essas mudanças que foram uma na sequência da outra ali? Pois é, de fato foi exatamente isso. A sensação é de não vou dizer de um efeito dominó, porque um não caiu necessariamente por consequência da queda anterior. Mas foi surpreendente, eu acho que até acabou vazando no ar, né? Deu para se ouvir um suspiro ali quando chegou a notícia entre nós aqui. Eu não lembro qual das meninas, foi Dani, Glória ou Tainá, que quando leu no nosso grupo de WhatsApp aqui, olha, chegou a nota da saída do ministro Fernando Azevedo, foi um primeiro susto no momento, porque não era esperado, porque é um ministro importante na construção que foi feita da equipe do presidente Jair Bolsonaro lá ainda no início, na transição de governo, ou seja, então era muito grave sair um ministro do peso de Fernando Azevedo e Silva num ministério que tem essas sensibilidades, como o Ministério da Defesa. Já houve situações em que houve problemas ali diretamente entre a presidente e o Ministério da Defesa. Me ocorreu, por exemplo, a saída de Nelson Jobim no governo Dilma Rousseff. Ele saiu de uma forma também barulhenta ali, causou um rumor, mas isso era muito mais na esplanada dos ministérios do que na chegar até as casernas, até os quartéis, até as 3 forças militares. Como já havia todo esse contexto de desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e principalmente as posturas públicas do comandante Edson Pujol, do general Edson Pujol em relação a esse papel institucional que o Exército deve ter na visão dele, já havia todo esse contexto e que quando vem essa queda foi a primeira sensibilidade que ocorreu. Eu confesso também, acionei uma fonte aqui que entende muito do setor militar e me falou,
tem que ficar de olho no Pujol. O que vai acontecer com o general Pujol? E dito e feito, foi essa a sensação, porque todas as peças se encaixavam. Desde aquela primeira postagem que o general fez ainda no início da pandemia, dizendo que a pandemia seria provavelmente, ele disse a expressão, talvez seja a maior missão da nossa geração de oficiais e praças do Exército, das Forças Armadas, no momento em que ainda o presidente colocava em dúvida a gravidade da pandemia. Sucederam-se outros episódios de atuação do Exército de uma forma muito profissionalizada e muito colocada com esse aspecto de instituição de Estado. E quando teve aquele episódio do 19 de abril, que não por acaso é o Dia do Exército, ano passado, aquele discurso que hoje um senador me lembrou de fato e falou, olha, ali foi o momento que o presidente cruzou a linha. Foi um dia importante também dentro dessas datas históricas. Aquele domingo foi um dia importante do que aconteceu, um momento em que o presidente avançou o sinal. E a gente vai vendo que tudo isso foi se encadeando pecinhas para montar nesse cenário que a gente está vendo agora. A expectativa, quando o presidente pede o cargo do ministro Fernando Azevedo, no fundo, ele queria mexer principalmente no comando do Exército, Evandro.